A Nani já está chegando aí, vamos começar. Hoje é mais uma live aqui do As Mulheres e a Morte. Oi! Olá, pessoal! Olá, Thaís! Boa noite a Oi! todos! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá, todo mundo tá me ouvindo bem também? Tá sem eco? Eu estou de Então, beleza. fones. Perfeito. E... Ó, a galera tá entrando aí. Ai, meu Deus, que nervoso! Ah, que isso! É um papo informal aqui, já é na sexta-feira à noite pra gente ficar bem cegada. É verdade, né? Já ficar, Pra dar, né, pra dar livre, um já, assim. happy hour, que não dá pra fazer happy hour por enquanto, né? Ao vivo. É, A gente faz vai esse ser Happy living Live. ao vivo em Dead aqui, né? É, o Júlio lá que falou, né? Se Isso, era uma ele falou, média, se era uma live. é uma live ou uma Dead? Eu acho que é uma Dead. É, Living Dead essa. é uma Living Dead, é isso aí, gostei, viu? Acho que temos que adotar. É. Gostei aí do cenário também, ó. É, tem aqui, né, Arquivo X, pra É, quem lembra. Ali é aí, o James Bond. E James aqui tá Bond. cheio de livro aqui pro lado. É, ó lá, ele deu outra ótima ideia lá, Dark Hour, ao invés de Happy Hour. Oi, Verdade, ó. Tem que tem trazer aí, o ó. Júlio aí, o Dia dos Homens com a Morte. Ah, é, vai ter também, calma. Primeiro as mulheres vão abrir aí, abrir os caminhos Sim, aqui. claro. Depois a gente vai ter, os homens vão ter a hora deles também aqui. Não somos Ah, a exclusivos professora da Vanessa aqui com a gente. a Vanessa. Obrigada a Não tá todos. aí. Obrigada, obrigada a todo mundo que está entrando. Hoje nós vamos fazer a nossa quinta, né? O nosso quinto episódio, vamos chamar de episódio aqui, né? Da nossa Verdade. websérie As Mulheres e a Morte. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Nani Rezende, que quase não aparece, né, Nani? Hoje, É, eu sou contra os gurus do Instagram, eu não apareço no meu próprio perfil. Mas ok, estamos crescendo ainda assim. sim, é uma hora tem que aparecer, né? Aí É, todo quem mundo. sabe, né? A É, Thaís até me perguntou se eu tinha uma selfie em cemitério, né, pra fazer, né, a divulgação. Eu falei, tenho nenhuma. mas Nenhuma já. sequer, nenhuma fotinho. Mas aquela não deixa de ser, né? Aquela nas catacumbas de Paris, né? É, nas catacumbas até que saiu, né? Até que É, não deu. deixa de ser um cemitério, as catacumbas de Paris. Sim, sim. Então você, De certa então forma, você tem sim. Um uma. cemitério bem diferente. É, se mulher vai poder participar quando for dos homens, claro, os homens participam agora também. É tudo É, junto e então, é isso aí. misturado. É só a ênfase que vai para um lado ou para outro. Então, tanto faz. É que aqui é mais matriarcal, né, o canal. Então, mas os homens É, você também. manda, né, Thaís? É, Você mas os manda, homens têm vez também, não tem problema. Problema nenhum. né? E é Temos bem uns muito bacana quando a gente interessantes pensa que aí, né? tantas mulheres, né? Tantas mulheres estão falando sobre isso, né? É, Estão então. produzindo conteúdo, né? Fico muito feliz de ser uma dessas mulheres que estão aí à frente, né? Sim, aí para Do variar, necrosimulado, necroturismo. e para variar nesse ramo, eu estou quase percebendo aí que nós também somos maioria. Mas Olha, eu acho que sim, viu? Quando eu vejo assim fotógrafas assim de perfis do Instagram, a maioria que eu vejo são mulheres. São mulheres é a realmente, maioria. Estamos tomando conta né? também desse ramo aí. Tem jeito. Tá tudo dominado. Mas É, talvez a mulher antigamente, também tenha uma sensibilidade, né? Para esses assuntos também, né? Se deixe tá. levar, né, pela emoção também que esse No início era assunto da mais, né? morte nos traz. A Sandra está falando aqui que hoje é dia de galeria, né? Galeria sombria lá no seu Pois, perfil. você sabe que eu ainda não fiz, né? Eu ainda tenho que correr atrás depois da live e fazer. Não deu tempo, eu tava trabalhando até agora há pouco. É, tá corrido. Mas tudo Oi, vai dar pessoal. certo, Ó, gente. entrou mais bastante gente aí, mais uns amigos aí, umas amigas. É, eu agradeço também aqui a todos os seguidores da Necrotur, o pessoal que também fez a divulgação nos seus perfis, né? E estão aí entrando na nossa live, né? Muito feliz. É, a morte é feminina, bem lembrado, Gisela. É, muito bem, Gisela. Gisela hoje, que é de Portugal, aprendeu o que é gambiarra, que foi o que eu fiz aqui no meu pequeno estúdio, Ah, né? você pensa que aqui não é também, mas vamos lá. Uma hora eu vou postar o meu suporte de celular. Só ele, Ah, sim, é. pra eu Bom, eu postei o conhecer. meu aqui, meu suporte de livros, né? Meu suporte de celular ele tem vários usos, né? Depois, quando você ver, você vai entender. É, depois você mostra Bom, aí os bastidores. com certeza.
Bom, depois, então vamos começar aí, né? Já começamos, de certa forma, né, Já nesse começamos. papo. E aí, assim, mas você falar um pouquinho mais de você, como que você é, teve a ideia desse perfil, né, do Necrotour, o próprio nome Necrotour, que já remete a vários assuntos, né? Então, Fala um pouquinho de foi, você e foi, um pouquinho de como você chegou no perfil. foi bem do nada mesmo, assim. Eu sou publicitária, sou teóloga também, a teologia entrou depois na minha vida. São áreas que acabam margeando a questão da arte tumular, assim, não são tão diretas, né? Como é o caso da Márcia, do História da Morte, que é uma historiadora, da professora Vanessa, que tem várias aí formações. Mas, assim, as minhas graduações, elas tangenciam aí. E aí, centro publicitária, que veio o nome Necrotour, né? Eu tava um dia em Entendi. casa, fevereiro de 2018, uma noite, assim, nada a ver, assim, pensei, poxa, podia ter alguma coisa no Instagram, né? Todo mundo tem alguma coisa, né? Tem um perfil, né? Vou falar sobre o quê, né? Ah, sei lá, né? Eu sou meio diferente, assim, né? Acho que eu vou falar. Ah, acho que eu vou falar sobre cemitérios. E eu nunca tinha ido nem no cemitério da Consolação, pra você ter uma ideia. Quando você começou Nunca com fui, o nunca fui gótica, nunca fui adolescente assim, gostava assim de um heavy metal e tal, mas nunca ia em cemitério, imagina. Eu pensei, bom, vou começar então a pesquisar sobre isso, né? Então naquela mesma noite eu nem dormi. Pensei, bom, vamos ver o que eu posso fazer, né? O que as pessoas fazem para eu fazer de diferente também para poder contribuir. E aí foi isso mesmo, eu fui vendo os perfis e aí me deparei com o nome necroturismo, né? Falei assim, bom, então aqui está o assunto. já deu Já um tinha um estalo. perfil, já deu. Aí já tinha um perfil chamado necroturismo, um perfil que nem estava ativado, assim, um perfil um pouco antigo, mas eu achei necroturismo muito grande como nome, como marca. Aí eu pensei assim, não, então eu vou diminuir, necrotur. Ninguém tinha, já peguei, já salvei no Instagram, no Facebook, no YouTube, que eu nem tenho canal, mas já tá ali, né? Certinha a caixinha da Já necrotura ali também para garantiu, um né? dia, quem sabe? Exatamente. Mas aí também eu fui fazer então a minha pesquisa de mercado, como publicitária que sou, né? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho de perfis. Eu vi que, claro, tinham fotos maravilhosas, lindas e tudo, mas uma coisa que eu percebi é que as pessoas nas legendas só colocavam praticamente hashtags. Eu falei assim, puxa, mas por que as pessoas não comentam? Por que as pessoas não falam? O que acontece? Aí eu falei, bom, eu gosto de escrever. Inclusive, essa é a minha profissão principal, né, dentro da publicidade. Trabalhei em comunicação como redatora. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tirar foto e vou escrever sobre isso aí. E foi assim que surgiu. Isso em fevereiro. Mas eu trabalhava como CLT naquela época, né? E a rotina de marketing ela é bem pesada, né? A gente tem muitas coisas para fazer, né? É. A rotina geralmente se estende além do horário. Só que aí em março do mesmo ano, né? Um pouquinho depois, um mês depois, a empresa quis lá fazer uma coisa lá que o departamento de marketing não concordou e demitiu o departamento de marketing inteiro. Eu falei assim, agora é a Caramba, hora, né? Agora é a chance. Isso foi dia 20 de março. No dia 3 de abril, tinha a primeira visita com o Popó. Primeira visita no mês de abril. Então, eu falei assim, então certo. eu vou começar o perfil no dia 2 para avisar que eu estou indo, como se eu fosse assim muito famosa, tivesse muitos seguidores. E aí, no fim, eu fui no dia 3 com a visita com o Popó, primeira vez que eu o conheci. E aí que eu comecei mesmo a visitar e a coisa começou a andar. Quem não conhece o Popó aí, atualiza o povo aí. Tem bastante Ah, gente que sim, não conhece. o Popó é o grande guardião do cemitério da Consolação, né? E também ele fazia visitas guiadas em outros cemitérios, mas hoje é só no Consolação mesmo, né? Então ele é um É o funcionário cemitério público. do coração dele, né? O cemitério da Sim, Consolação. exatamente. Ele começou, como se diz hoje, né? Sepultador, né? Antigamente a gente chamava de coveiro. E aí ele começou com um professor ali que também dava aula sobre arte tumular. Ele começou a aprender, começou a se interessar e a seguir e a aprender. E aí até que ele pegou o posto do professor, depois que ele faleceu, né? O Popó assumiu aí essa cadeira. E hoje ele é o grande guia do Cemitério da Consolação, né? Ele que faz as visitas guiadas de pessoas físicas, né? Que você pode ir lá de terça e sexta, É. ou também com as escolas né, que agendam com ele lá. Eu ia levar minha escola esse ano, mas não rolou por Ah, causa da Covid é. aí, né? Mas tá É, lá. isso prejudicou bastante, né? Eu acho que isso é uma coisa que, assim, a Necrotour, né? Quando eu comecei a ver como é que eram as coisas nos cemitérios e tudo, eu pensei assim, não, eu tenho que continuar mesmo, porque o cemitério, na minha visão, ele não pode ser um pária dentro da cidade.
ele é um É, espaço público. As pessoas precisam se apropriar desse espaço. E as pessoas não se apropriam por medo de diversas coisas, dos vivos, dos mortos, por não saber o que tem lá, por achar que não tem nada lá dentro mesmo, é o por achar que é um desconhecido, lugar, né? por achar que é um lugar só de dor, sei lá. E não é isso. E não é isso não só, não é isso aqui, como não é isso no resto do mundo. E a gente acaba perdendo uma grande oportunidade, até mesmo econômica, É, né? Quando a gente pensa no cemitério do Père Lachaise em Paris, eu estava vendo agora um pouco antes da gente entrar, recebe 3,5 milhões de visitantes por ano. E não é só adentrar no cemitério, tem muitos guias, como tem perfis de guias do cemitério lá do Père Lachaise, de outros cemitérios de Paris, que tem especializados, perfil no né? Instagram. Exatamente, são pessoas que estão ali ganhando seu sustento, estão também preservando a memória, preservando a história. E aqui a gente tem essa questão boba de falar, ai não, cemitério não, pelo amor de Deus, não vou lá, não, isso não é É, para mim. Pelo contrário, né? Isso é para todos nós, porque é um espaço nosso também, é um espaço da cidade. Então a gente precisa mostrar para as pessoas o que tem lá dentro. E é, assim, quem sabe, elas passam a visitar mais, né? o Titio Corvo aqui tá falando aqui coveiro, né? Que o termo coveiro se impõe. Ele gosta Esse mais aqui da tá, palavra tá meio coveiro. Nutella, né? É, coveiro é meio raiz, né? Não sei. Aí é só o Cover é próprio raiz. coveiro que vai poder dizer que termo E ele aí quer ser ele chamado, diz, né? né? Como ele É, prefere ser chamado, né? Mas a gente precisa começar a olhar esse espaço de uma maneira diferente, né? sim. E se você pensar bem, em São Paulo, né, é uma cidade que tem poucas áreas arborizadas. Os É, cemitérios geralmente são áreas muito arborizadas, né? O cemitério da Consolação é assim, o Araçá é assim também. O São Paulo nem tanto, mas tem árvores lá com certeza. Essa é. semana a gente mostrou no Necroturista, né, na quinta-feira, né, um post de um seguidor que mandou suas fotos e seu relato, o cemitério da Vila Formosa, e ele falou lá de tantas árvores frutíferas que tem lá, que as crianças soltam pipa, Tem muitos né? pássaros lá também, né? Pássaros de várias Também. espécies. E até no cemitério da Consolação também, né? Tem pé de jaca, tem várias Sim. outras espécies lá, frutíferas também. E a gente deixa tudo isso passar, né? É, a gente não observa, né? Porque a maioria não tem o costume de ir ao cemitério para desfrutar do espaço, né? Para aprender, Exatamente. olhar. Geralmente você vai no cemitério para, sei lá, para ir num funeral ou vai E visitar sair o algum mais túmulo rápido possível, né? específico. É, e já sai logo de lá. Mas não para, a Exatamente. maioria não para apreciar como um espaço de arte, um espaço de convivência, que é um espaço de convivência social, de certa Sim, forma, né? poderia ser tratado dessa forma, né? Até como um espaço mesmo de questões esportivas, até que nem a gente tem aqui em São Paulo, mas só uma vez por ano, o Caveira Bike, que é ali na época do Finados. O pessoal que anda É, de bicicleta à noite no cemitério da Consolação e vão até o cemitério do Araçá. Mas isso é uma iniciativa por ano, né? Quantas iniciativas a gente não poderia ter? poderia ter muito mais, né? Os saraus, né? Que Poderíamos tem ter muito mais. o Exatamente, túmulo do sarau, sarau. Quantos que até, livros a gente vê no que até a Catarse Luciana que. falou, né? A gente podia resgatar um pouquinho esses saraus de alguma Exatamente. mais revisitados, né? A gente podia resgatar esses saraus lá do século XIX, né? De repente. Isso. Falando das pessoas que estão ali sepultadas, né? Por exemplo, no caso da Consolação, Marquesa de Santos, você falar também, assim, trazer as obras do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, no Monteiro Lobato, né? É, E reavivar nas pessoas esse gosto, né? Porque um dia já foi assim, né? é, No começo do Cemitério da Consolação, ele já foi muito bem visto, né? Tava vamos até lendo aqui, esperar passar antes essa de entrar, pandemia, né? nesse folhetinho aqui, né? História e Tá. arte no cemitério da Isso. Consolação. É o folheto, né? É um folhetinho que qualquer um que vai no Cemitério da Consolação pode ir lá na administração e pegar, né? E aqui ele diz, né? Eu até vou citar aqui, né? Que então o Cemitério da Consolação foi a primeira necrópole de São Paulo por todos admirada, principalmente pelos visitantes estrangeiros. Isso nas palavras do pai do Oswald de Andrade. É, Isso em olha eu. 1901. Né? Então você vê, por que a gente deixou isso passar? Essa oportunidade? Pois é, Como a foi gente uma tem na coisa que se perdeu, Argentina, que já foi assim, né? Não foi sempre já assim. foi assim, exatamente, né? O A cemitério da filha, Recoleta, né? aquela Que eles têm ali. fã, ela tá falando, desculpa, cortei aí. Ela tá Ah, falando imagina. da Vila Mariana e que é sua fã aqui. Ah, é verdade. Então, e eu ainda tenho muitos cemitérios em São Paulo para visitar que eu não visitei, né? São Paulo só de cemitérios
públicos são 22 cemitérios. E eu fui praticamente em 4 só, né? Os 3 principais, que são os que têm mais arte E do só mundo. esse já tem muita coisa para explorar, Já né? tem muita coisa para explorar. E sempre que vai, você sempre acha alguma coisa nova. Então, principalmente Consolação, o Araçá e o cemitério, a Necrópole de São Paulo. Eu também cheguei uma vez aí no cemitério de Santo Amaro. Mas ainda tem o Chora Menino, Quarta Parada, que inclusive é mais antigo até do que o Araçá, né? O próprio cemitério da Vila Mariana, ainda tem muito lugar para visitar ainda, né? Tem Então, muita coisa. Eu, todo tem lugar que muita eu coisa vou, toda ainda. viagem que eu faço, eu tenho que achar um cemitério para ir. Né? Eu já É vi muitas verdade. coisas bonitas, estranhas no cemitério. No E cemitério assim, também, né? sempre E a tem relação da histórias, né? população com o cemitério vai variando, né? Nos lugares. É muito legal. Sim, é muito legal ser necroturista. Eu gosto É, bastante. É uma coisa recente para mim, como eu desde 2018 só. Mas, assim, imagina com o tempo, né? O quanto a gente vai poder visitar e ver, assim que tudo isso acabar também, né? Claro. Porque, por pessoal, enquanto, né? por Temos enquanto a que gente ficar em só casa. fica com saudade de andar no cemitério aqui, né? O pessoal tá falando É. aqui, ó, a hashtag Ocupa Cemitério. Vamos lançar, foi Ó, gostei, lançada ocupa a cemitério. hashtag Ocupa Ótima, ótima, Cemitério. Márcia. Ótima. Agora vai aparecer direto aqui também no Pílulas Sombrias aqui. Foi o Titio Corvo lançou aqui, o povo já está reproduzindo. A Márcia. Tem É isso muitos aí, cemitérios gente. para visitar aqui. Eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito um levantamento assim. Não sei, você pode me dizer? De alguém que tenha Hum. feito um levantamento de todos os cemitérios. Acho que não tem um levantamento de todos, né? Ou Ah, eu tem? acho que não, né? Porque aqui em Sem São ser Paulo, então, estatístico, né? Sem ser estatístico. é. Público são 22, fora os privados também, né? Que a gente É, tem o cemitério dos protestantes, cemitério do Redentor, Santíssimo Sacramento, Ordem Terceira do Carmo e outros cemitérios também, aí que eu até desconheço também. E você vê, e com tantas riquezas, né? E pessoas é, importantes também, né? Você tem a riqueza artística, cultural, histórica, né? Eu fico pensando, quantas faculdades não poderiam levar os seus alunos lá, né? Faculdade de sim, história, de filosofia, de arquitetura, porque cemitério também tem muita arquitetura, né? parte de A gente... antropologia, de sociologia também. Exatamente. E tem Então, muita assim, gente falando aqui sobre os santos, né? Os santos populares, que tem muitos ah, cemitérios. Falaram eu das adoro o 13 Santo almas, né, do Popular. Joelma, que está lá no Vila Isso. Alpina, né, da Vila O Alpina, no Vila São Alpina eu Pedro. ainda não fui, também o pessoal me pede, né, para eu ir lá no Vila Alpina, para contar do Joelma. Eu falei assim, aí tem uma questão também que a gente tem que levantar. Como tudo na cidade de São Paulo, você ser turista, você tem que estar atento, porque pode ser perigoso, Exato. né? Cemitérios são áreas grandes. Eu geralmente já fui com colegas, mas geralmente vou sozinha, né? Porque é difícil às vezes você, né, marcar a agenda com as pessoas e tal. E assim, você tá ali com o equipamento, com o seu celular ou com a sua câmera. Você já fica normalmente distraído, né? Então você tem que tomar muito cuidado também, né? É como se você andar no centro de São Paulo, né? Você tem que ficar É, ali olhando para todos os é. lados, No centro de qualquer grande né? cidade, assim, e tal, a gente tem que ficar, não pode ficar assim, né? Também É. devagando. E às vezes a gente divaga, né? Porque você tá num É, ambiente ali que ele às vezes até tem um isolamento até acústico, né? Quando você entra nesses cemitérios, quando você vai mais pro meiozinho, assim, você nem ouve mais os carros muitas vezes, né? Até é, pela arborização e tudo. Então é muito fácil a gente ficar distraído ali e contemplando, né? Então também tem que tomar um pouco de cuidado. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que você não foi ainda, né? Assim, então, preciso chamar uma galera para ir comigo. a gente tem que fazer. Eu já comentei aqui uma vez com a Márcia, a gente fazer o bonde das mortícias aqui, a gente vai direto fazer Isso, toda a gente essa. vai visitar. Vai fazer essa visitação nos cemitérios aqui. E aí tem bastante gente falando também aqui aqui tá falando dos túmulos, né? Tá falando, a Gisela falou aqui da ABEC, né? Associação Brasileira de Estudos Sim, verdade, Cemiteriais. verdade. Se talvez Cemiteriais. estudos cemiteriais, se eles não têm um estudo, talvez esse estudo que a gente estava, acho que Pode eles estão, ser, né? Pode ser que acho sim. que vai se desenvolvendo, né, aos poucos. Não é uma coisa assim que é feita por uma pessoa, né? E Não, nem e eu, uma eu hora acho para que outra. essa é a beleza, né, de qualquer área de pesquisa, né? Agora a gente está vendo isso muito com a pandemia, a questão de se achar uma É, vacina, né? Mas, por exemplo, nós aqui no Instagram também, nós as mulheres que estamos, né, falando sobre é, imagem no Instagram, cada uma tem seu estilo, cada uma vai dar a sua contribuição, cada uma tem o seu foco em alguma área de conhecimento. Então, assim, é um agregando ao outro, né? É isso é realmente uma importante. comunidade ali, né? Tumular.
É, a comunidade cemiterial, tumular. Cemitério é um Sim, livro a céu aberto. Sim, é que tá falando aqui. Arnulfo tá sim. falando, né? E tem muitas histórias que a gente não consegue saber, né? Que nem eu falei, as pessoas também, que eu falei, né? Não é uma crítica, claro, das hashtags somente. Mas aí eu comecei a entender também. Tem muitos túmulos que a gente vê assim que são bonitos, que você quer saber a história da pessoa, mas a gente não acha informação. Ou pelo menos não acha de uma maneira fácil na internet, né? Aí você teria que ir no acervo municipal, aí já dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, né? Você se dispor, né, a sair e pesquisar aí sobre várias pessoas, aí no caso, para aproveitar a sua viagem. Mas às vezes a gente não acha informações sobre quem tá ali, É, né? A gente vai ter que aí realmente, né, cavocar muito para achar alguma coisa, principalmente mulheres, né? Homens ainda com sobrenome diferente e tal, às vezes você pode até alguma sorte de ver algum processo que foi ali digitalizado e está na internet, né, para saber alguma coisa. Mas quando é mulher é muito difícil achar, é, né, dados de mulheres de antigamente, né? Elas não aparecem, inclusive, nem nesses registros banais que nós temos hoje, né? é. Se reflete, Processos, né? Se reflete. herança, lista de vestibular, né? Hoje em dia a gente põe os nossos nomes lá, você vai achar várias entradas, né? É, Mas antigamente você não tinha isso e não tinha esse acesso para as mulheres, principalmente, né? até hoje a gente fala que estuda esse tema, a maioria fala, credo, não tem outro tempo pra você Sim, estudar, não? Que esse tem estranho. problema, né? Se é É, gótica, né? O pessoal geralmente, né, fica um pouco exatamente. espantado, né? Que nem os colegas do meu antigo trabalho, né? Aí eles sabem, claro, que tem a necrotura. Alguns falam assim, ai, Nani, eu amo você, mas não vou te seguir, tá? Porque eu tenho medo. Eu falei, não, tudo bem, gente, fica calmo. Tem dessas, tem Ah, dessas. a amizade continua, né? A minha família sempre aceitou, né? Sempre me deram super apoio. Quando a gente viaja juntos, que nem fomos para Paranapiacaba, eles vão no cemitério comigo e tudo. Mas teve uma vez que eu recebi um relato de uma seguidora. E isso me deixou assim, triste e feliz ao mesmo tempo. Então ela comentou que ela adorava o perfil porque ali ela poderia ver os cemitérios que ela tanto queria visitar, mas que a família dela não aceitava, nem a família, nem o marido. Então ela não ia, né? E Porque, a por causa Necrotour disso. estava, e a Necrotour estava ali oferecendo, né, uma visita virtual para ela. Eu fiquei feliz de poder proporcionar e fiquei triste ao mesmo tempo, né? Porque, Pela poxa vida, situação dela. uma mulher no século XXI não pode fazer o que quer. Eu fugia, na boa. Ah, não, eu também, já não estava nem casada Sei. mais. Cada um é cada um, né? Mas Cada um é cada um a gente, né, tem que respeitar, né? Mas, assim, se você pensar, gente, você pensa assim, não, isso daí é do século passado, né? Imagina uma mulher não fazer o que ela quer, não. Ainda tem é, muita gente, não só mulheres, né, claro, você, mas ainda se tem muita gente que não você faz o que quer. fizesse, se você fizesse esse relato e falasse que era um livro do século XIX, qualquer um acreditaria. Sim, mas é século XXI, gente. Século XXI. Século As XXI, meninas do Conto Brasil. de Pandora que estão aqui com a gente também Ah, assistindo, elas são fabulosas. Nossa, sou elas fã do falaram trabalho delas. que elas sabem o que é escutar. Não vou seguir porque eu tenho medo. Todas É, nós sabemos qual é essa frase. sabemos, né? Você pensar, tudo bem, aceito, né? A amizade continua, vamos em frente, né? Paciência, E bora. paciência, né? Vamos lá, alguém vai gostar, né? Olha, tá Alguém vai falando gostar do aqui, ó. conteúdo. Já teve o mesmo Ah, o Júlio, né? necroperfil também. É, O Júlio, inclusive, ele tem uma história interessante. Isso nunca aconteceu comigo. Sou muito grata, né, a Deus, aos guardiões dos cemitérios, porque eu nunca tive problema nenhum em nenhum cemitério. E o problema não é só com gente roubando, não, gente. Tem gente que tem problema com o administrador de cemitério. Porque exatamente. muitas A Vanessa vezes. falou agora há pouco a briga entre famílias e administradores, e os Sim, administradores com a gente que também vai pesquisar, né? Tem uns que exatamente. ajudam, são muito bacanas, né? Muito legais, e tem aqueles que não podem nem ver a nossa cara, né? Tem uns que assim, né? O Júlio já teve problema, o Gustavo também, que já saí várias vezes para fotografar com ele. Ele já me contou também que ele teve problemas, teve que sair até do cemitério da Consolação na época, porque o administrador não deixou mesmo ele fotografar, né? Isso é muito triste, que o administrador não veja, né, a É, questão de pessoas estando ali, visitando, movimentando.
se o cemitério for um lugar movimentado, o ladrão não vai lá roubar. Exato. Ele não quer ser pego, gente. Se tiver movimentação, gente ali, escolas, saída fotográfica, sarau, né, lançamento de livro, Desde que tudo, assim, desde que tudo seja ir. feito com respeito, né? Que a gente procura sempre ter o respeito pelas famílias que estão lá, pelas pessoas que estão lá também, pelos mortos, né? Mas parece que eles ficam com esse receio, né? Eles estão meio amarrados ali naquela ideia, exatamente que cemitério é só aquilo e acabou, né? Muito. Aí a gente fica. Minha irmã tá falando aqui, conta a história do aviador, né? Isso aconteceu, né? Uma vez comigo também. Que eu fiquei. Você fica até com medo, né? Depois dessa vez eu até fiquei mais assim, né? Porque às vezes eu colocava o nome das pessoas um pouco ali, porque às vezes aparece mesmo, né, gente? Você vai tirar uma foto, você não quer ali estragar a foto, acaba aparecendo um pouquinho. Mas eu fiz uma homenagem, isso em 2018, no cemitério dos protestantes, no Dia do Aviador, né? E por quê? Porque nesse túmulo ele tinha um aviãozinho. Eu nunca tinha visto um túmulo com um aviãozinho de plástico. Eu falei assim, não, eu preciso registrar isso e homenagear a pessoa, né? A família que teve essa grande ideia. E tudo bem, passaram-se alguns meses. Aí eu recebo uma DM do filho do piloto, que estava ali sepultado. Ele assim, mas... Não, DM, né? Não vou aqui, né? Não vou aqui interpretar. Mas ele diz assim, você tinha autorização? Eu falei assim, olha, eu não peguei autorização sua, realmente. Mas se você quiser, eu deleto o post se você se achou ofendido, né? A minha intenção era realmente homenagear. E aí ele falou assim, não, achei super bacana. Porque o meu pai era um puta piloto. Ele merece mesmo. Ele merece ser lembrado, sim. Você já foi, a gente já vai armada, aí né? A gente já tá mais assim, acostumada com... Né? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E ele falou assim, não, eu só fiquei com medo porque, assim, não sei, às vezes tem pessoas que fotografam e depois tem alguma... sei lá, alguma intenção escusa, vou querer fazer alguma coisa, mas não, fiquei super feliz, olha, obrigado, valeu, pode deixar o post, né? Mas às muito vezes legal, a gente fica com medo, esse retorno é muito legal, né? Aí quando a gente fala assim, não, realmente, a intenção é homenagear pessoas. Eu também acho ridículas essas autorizações. A Arnuvô tá falando aqui, eu não sei o nome, né, da pessoa, mas ela tá falando que não consegue, na cidade dela, que é Curitiba, fotografar muitas vezes as obras de Art Nouveau, mesmo públicas. Aí é complicado. Exatamente. E aí você fala, e por que isso, gente? Porque, né, a gente não pode... É um espaço público, afinal de contas. Eu não estou invadindo a casa de ninguém, né? O cemitério é um espaço público, né? Então, acho que algumas coisas deveriam ser revistas. Sim. Né? Ao longo do tempo. E também até para valorizar o espaço. E se você pensar quantas memórias que às vezes você resgata, né? De pessoas que nem tem mais família, que a família nem lembra mais. Às vezes o túmulo... Às vezes acabou a família, né? Sim, exatamente. Teve um túmulo que, infelizmente, ele colapsou mesmo ali no Cemitério da Consolação. Né? Não foi nem vandalismo ali, o túmulo já tinha mais de 100 anos. Então, ali eu entendo que realmente foi ação do tempo, né? Um túmulo belíssimo, com muita simbologia, né? Que eu publiquei. E, assim, infelizmente, eu imagino que nem tem a família mais. Mas ainda bem que uma vez ali, 2 anos antes, eu tinha tirado uma foto para que as pessoas pudessem ver, né? E possam ver ainda como um dia foi. A Luciana e a Vanessa estão falando aqui da questão dos direitos, né? Que dependendo da época, né? O artista e a família podem exigir direito de imagem. Sim. Acho que muitas vezes quando tem aquelas obras de arte, né? Talvez, não sei. Eu já não sei, mas acho que essa é uma questão que a gente precisaria rever, né? Os mausoléus que são particulares, né? A Luciana está falando aqui, que nesses cemitérios, que principalmente os que você cita, né? Que são aqui os principais de São Paulo. Sim, os tradicionais. São exatamente os que têm a maior quantidade de obras de arte, né? Então, por isso eu evito mais hoje do que antes, né? Pegar nomes e tudo, né? Mas às vezes também existem histórias interessantes, né? Como de um piloto, né? Sim. Que tem um aviãozinho no túmulo dele. Poxa, que história legal, né? E aqueles túmulos de associações, né? Sei lá, dos artistas. Que nem lá no Consolação dos Chapeleiros, né? Dos chapeleiros, que é muito legal também. Que é bem bacana, né? Esses túmulos de associações são muito legais, né? Porque eles sempre têm alguma coisa muito
simbólica, né? Simbólica, né? É verdade, né? E é uma coisa que a gente não tem mais hoje, né? É, Hoje é não cada um por si, né? A gente ficou mais perdeu. É por individualista, várias né? questões, eu acho, né? Exatamente. E, assim, quanta coisa a gente não poderia aproveitar, Sim. É uma né? discussão, é uma discussão que dá pano para manga, né? Até, Sim, dá até muito. a Arnubô está sugerindo aqui de criar uma associação para incomodar o governo quanto a É, isso. e É, agora aqui em São Paulo tem o projeto de concessão dos cemitérios, né? sim, mais Públicos. isso. Tá um pouco nebuloso aí nesse projeto, esse processo aí, né? Não sei bem como é que vai se encaminhar isso. Não sei se será melhor, se será pior. É, Vamos ter que aguardar mesmo para saber o que vai acontecer no final das contas. é. Agora fala um pouquinho das viagens que você já fez, principalmente aquela viagem que eu postei as fotos que você mandou, do Ah, Castelo de é! Bran e lá Então, aí você das vê, Catacumbas de Paris. isso foi em 2015, né? Eu fiz um mochilão, né, pela Europa durante as férias da empresa, né? E aí o ponto focal da viagem era a Transilvânia, né? O resto era só para, né, ali preencher, né? Então, Certo. assim, eu fui no castelo do Drácula, né? O castelo de Bran, na Romênia. Foi um trabalhão para ir nesse castelo, sozinha, né? Tive que pegar um ônibus muito estranho. Aí eu achei duas turistas também, né? Depois eu descobri que as moças eram coreanas. E eu perguntei, posso ir com vocês? Elas assim, vem! E a gente foi, passamos o dia juntas, visitamos o castelo juntas também. Foi muito legal, foi um dos dias mais felizes, assim, da minha vida. Né? Quando alguém fala assim, nossa, qual um dia feliz da sua vida? Ah, o dia que eu visitei o castelo do Drácula, né? Foi um dia super feliz, assim, para mim. E Era um nessa mesma sonho, né? viagem, era um sonho. A viagem foi para isso, né, na verdade. Né? Mas eu passei por outros países também, né? E antes eu tinha passado, então, em Paris, né? Uma cidade que eu gosto muito de, né? Como se eu visitasse muito, só visitei duas vezes, né? Mas... E estando lá, eu pude ir nas catacumbas de Paris também, que é um lugar, assim, excepcional. É um outro mundo, assim. Recomendo muito, né? Quando as pessoas puderem voltar a viajar, É um que deem outro uma mundo, passada lá. literalmente. É um mundo subterrâneo, assim. E para você ver, né? O que os parisienses têm tão de diferente da gente? Porque eles desapropriaram seus cemitérios, os inocentes e tal, que eram cemitérios famosos até então. Colocou todo mundo ali, né? No subterrâneo e fazendo disso uma arte. E hoje eles fazem disso um turismo. Exatamente. Olha que visão, olha que sacada que a gente deixa passar. Né? Então, eu acho que é isso que o brasileiro ele tem que começar a ter mais orgulho das suas belezas, né? Da sua arte, né? E do que a gente tem também, né? Para Não só dos, oferecer. não só dos museus, né? Sim, exatamente, né? E se você considerar que o cemitério é um museu a céu aberto, né? E talvez o museu mais democrático que exista, É, porque os nossos cemitérios, pelo menos, você não tem que pagar para entrar. Isso acontece no exato. Highgate e tal, você tem alguns cemitérios que você paga, né? Tá Nunca falando do estive lá. Highgate. Então, agora É, o pessoal, enquanto você estava falando, o pessoal continuou falando sobre a associação. Eu topo entrar, tá bom? Se, vamos lá. se fundar, eu entro também, ó. Já que surgiu aqui na conversa a associação, bora todo mundo que está aí na conversa Vamos lá. entrar. Então, E estão falando do Highgate, estão falando de vários aqui, né? sim, Citando, né? né? Lá em Londres são 7 cemitérios, né? Os 7 magníficos, né? Eu não visitei nenhum, infelizmente, mas um dia espero, né? Voltar a Londres e visitar, né? E quando eu era necroturista, quando eu estava em Paris, eu não era necroturista, né? Infelizmente, eu não visitei o Père Lachaise nessa ocasião que eu estive, em 2015, Entendi. Mas você já né? foi outra vez? Não, não fui. Eu ia Ainda não. tentar ir com a minha irmã para o México, né? Para ver o Dia dos Mortos. Ah, essa E aí também tá aí na minha lista, viu? E aí vem pandemia, as 10 pragas do Egito, apocalipse, aí você não consegue, né? Vamos esperar este apocalipse passar e aí a gente. Aí a gente vai, né? Porque, infelizmente, eu pretendo ir, se tudo der certo, até já falei com a Márcia, em setembro lá para o Rio de Janeiro, Ela já estava né? comentando logo no comecinho aqui da live que vai ter tour sim lá no Rio de Janeiro. Sim, A exatamente, gente né? vai Eles têm fazer sim um grupo o aí, São né? João Batista, eu só visitei ele uma vez pelos fundos, porque eu estava indo para Búzios trabalhar. E aí a minha sócia parou um pouquinho comigo. Ai, Nani, você que gosta de cemitério, então eu vou dar uma passadinha lá rapidinho. Decidi dar uma passada rápida, tirei algumas fotos, são as poucas que eu tenho, mas bem do fundo mesmo do cemitério. E aí eu falei, não, um dia eu vou voltar aqui para fazer uma visita apropriada.
né? Espero que dê para ser em setembro desse ano, porque lá tem muita gente, né? A Márcia, quando falou aqui, né, na live dela, falou. E fiquei com vontade de visitar também o cemitério do Catumbi, né? Que ela falou tão bem aqui, né? Então, para você ver, no Brasil, quantas possibilidades a gente tem. Exatamente. Cemitérios em cidades pequenas, às vezes tem uns cemitérios muito antigos, estão meio escondidos e tal. Cemitérios de colônia, É. cemitérios de imigrantes também. Cemitério de Santo Amaro também, né? Que é muito antigo. Na verdade, o cemitério de Santo Amaro é até mais antigo que o cemitério da Consolação. É que, na verdade, Santo Amaro, quando foi fundado o cemitério, era uma outra cidade. Era outra cidade. Então, não, eles... Parece que ficou essa coisa separada, né? Então, não... Só até na hoje década não de se 1940, conta, né? com o aeroporto, com umas dívidas lá que Santo Amaro tinha, que foi incorporado ao município de São Paulo, né? Mas se você fosse pegar pela história, hoje o cemitério de Santo Amaro é o mais antigo. Mas como ele também não é um cemitério assim, né, com tantas obras tumulares e tal, então se convencionou que fica sendo Consolação mesmo de 1858. Mas amanhã que é aniversário da Capelinha dos Aflitos, né? Nossa, nem me fale. Olha, eu não sabia que era aniversário, então vou ter que postar sobre eles amanhã. Adoro a Capela dos Aflitos, né? Amanhã é aniversário da Capela dos Aflitos, vai ter uma missa que vai ser transmitida pela internet, vou dar uma olhada, pelo YouTube. Eu vou divulgar depois aqui. Divulga. Quem quiser sim. acompanhar depois. É a minha capela favorita em São Paulo, né? E pouca gente sabe que ali era um cemitério, né? É, a minha também, a minha favorita. E eu faço aniversário no mesmo dia. Olha, tá vendo? Sinais. Tô fazendo minha autopromoção aqui, mas deixa quieto. É que é legal fazer aniversário no mesmo dia de uma capela de cemitério, né? Mas eu tenho orgulho disso. Né? Pode chamar de louca, mas eu tenho orgulho. E a capela resiste ali, né? Ela ali é um símbolo de resistência até, né? Dos negros, né? Principalmente porque a maioria que está enterrada lá era de negros, né? Ou né? Cemitério, né? Porque a maioria os cemitérios eram para quem não era enterrado nas igrejas, né? Então realmente era para enforcados, escravizados, indigentes. Muito pobres, né? Muito pobres, pessoas que realmente não teriam condições. E recentemente acharam algumas ossadas, né? 9 ossadas ali, né? Quer dizer, porque a narrativa antes era que eles tinham limpado o terreno e levado essas ossadas de indigentes para o cemitério da Consolação. De jeito nenhum. Você fala assim, quero acreditar, né? I want to believe, né? Numa história dessas. I want to believe. Eu não acredito de jeito nenhum. E aí, né? A gente teve a possibilidade de conferir há pouquíssimo tempo, há poucos anos, que não, né? Que ainda estão lá. Estão, na verdade, desde criança acham ossadas lá. Desde quando eu era criança, eu ouço falar de ossadas lá. Tem uma reforma ali em algum predinho, alguma coisa ali, alguém acha, né? Exatamente. Só que como se aproximou, hoje é um pouco diferente, né? Uns anos atrás, uns 20 anos atrás, não era a mesma coisa. Mas não se dava, parece que, tanta importância para isso, né? Para os achados e tal. Talvez pela proximidade da capela tem também. Muita gente que não dá importância, né? Eu lembro quando teve essa questão das ossadas, que saiu nos noticiários, né? O pessoal cobriu na internet também. Eu vi comentários de pessoas falando, mas por que não investe em educação? Vai querer saber quem eram essas pessoas? Está investindo em educação também, né? Vai aprender um pouco da história, do passado, que ali que ali tem a história dos negros, né? Exatamente, a gente quer deixar isso passar, né? E não, temos que ir atrás disso sim. Exatamente. Temos que trazer isso à tona. Né? Os santos populares também, né? No caso da Capela dos Aflitos, que tem os Chaguinhas, né? Sim. É um santo popular também. Tem muitos santos populares em São Paulo, né? Aqui já foram citados, algumas pessoas citaram aqui, né? De alguns no Consolação, a gente tem a Maria Judite de Barros e o Antoninho Marmo, que inclusive é o túmulo mais visitado da Consolação. Sim, o Antoninho é. Não é Marquesa de Santos, não é Monteiro Lobato, é um menino que morreu, né, com 11, 12 anos e que se transformou num santo popular, né? E o túmulo dele é cheio de plaquinhas, né? Isso. E dos mais diversos, né? Das mais diversas mensagens, né? Desde gente que perdeu o cachorro até gente que comprou uma casa, que se curou de alguma doença, né? Então ali é bastante eclético, né? Se formou, o menino pessoa que se formou também. A Maria Judite de Barros, ela acabou se tornando uma padroeira dos vestibulandos. Aí. Né? Então você vê muitas placas ali, né? Até os professores de cursinho, às vezes, ali perto, né, de Higienópolis, recomenda para os alunos, né, dar uma passada lá, né? Para pedir para ela.
Então, no cemitério do Araçá, a gente vai ter o menino Guga, que também é um menino que morreu, assim, com 2 ou 3 anos, dependendo do relato, né? E eu até já achei placas lá de pessoa que falou que se curou de um câncer, Nossa, né? A pessoa deixou a sua placa ali, né? E a placa é Chaguinhas recente. também. No Chaguinhas tem também. Isso, e no Chaguinhas também a gente tem algumas placas ali. É o que o Chaguinhas, como o cemitério não existe mais, ele é o único que está numa capela, né? É uma É muito referência, né? interessante. Uma É, capela, aquela a capela porta. é a única materialidade que sobrou do cemitério, né? Por isso a importância Exatamente. tão grande dela. Aí tô falando aqui A menina Débora, que o Sam na também, ele Débora. já publicou lá no nosso Necroturista, né? Da menina Débora que foi assassinada, né? A Noêmia em Santa Mário, que a Karine tá falando aqui também, já falamos sobre ela. Ainda em Santa Mário você vai ter o Bento do Portão. Isso, Bento do Inclusive, Portão. o Bento do Portão, inclusive, eu já participei também de um culto informal que tem ali, todas as segundas-feiras, para emprego. Ah, que legal! Esse eu não sabia, essa informação aí. É. A menina Noêmia, a gente não tem muitas informações, não tem nem plaquinha dela, nada. E também as placas que eu olhei ali, você não conseguia saber exatamente, né? Qual que seria ali ó, a graça que ela mais ali faria, né? Mas você tem muitas coisinhas de criança, né? Quando são túmulos de criança, né? Então, É, ali tinha boneca, tinha roupinha, tinha doce, tinha bolo. Tinha uma série de coisas infantis ali, né? o Bento do E é muito Portão, mais eu tenho um comum, santinho dele. Eu tenho um e é muito santinho. mais comum. É bem comum você ver crianças santas, né? Populares, né? É, Mais até do que adultos. a maioria é criança. Tem as 13 almas, né, que tá na Vila Alpina também. Aí já são adultos mesmo, né? No cemitério São Paulo, a gente tem a menina Isildinha, que era uma menina portuguesa, né? E aí o irmão trasladou os restos delas mortais aqui para o Brasil, quando ele migrou para cá, e aí descobriram que o corpo dela estava ali incorruptível. E depois ela tá em outra Sim. cidade agora no interior de São Paulo, deu até briga judicial. Quando o irmão foi para a cidade, levou o corpo da irmã, e aí ele queria voltar para São Paulo, a cidade falou: não, não, pode deixar aqui. Agora vai ficar aqui, virou, né? Era Agora vai ficar santa aqui. já, Exatamente, tem festa para ela tudo lá. Se eu não me engano, a cidade é Monte Alto. que Ou ela Monte tá Alegre, eu agora. sempre confundo. Que a menina Isildinha tá lá. Né? Então, para você ver, né? E outros, né? Eu sei que na quarta parada também tem santos populares lá. Então, isso também é uma questão muito própria da nossa gente, né? É, Resgatar essas histórias desses santos populares, né? E falar por que a gente acredita? Qual a identificação que essa pessoa tem comigo, com a minha história de vida, é. né? Se identifica, né? Se identifica, né? Num país que a gente tem tão pouco acesso a muitas coisas, né? E como eu já li, né? O santo popular, ele é muito interessante, porque ele é um santo, assim, é ele com a gente, né? Não tem intermediação da igreja, né? Fica próximo, né? Aproxima. Fica próximo, né? Eu Dá a vou lá no dá a impressão cemitério, que eu ele bato vai um papo. interceder direto, né? Como se eu falasse, ele vai interceder diretamente, né? Exatamente, né? E uma pessoa, acho que por não ser ainda beatificada e santificada também, a gente fica mais próximo, né? Que nem o túmulo da Maria Judite de Barros, lá no Consolação, ele sempre tem velas acesas, né? Há poucos dias eu, né, publiquei uma foto, né? Falando de velas, cemitérios e sete além, outras dimensões, né? Porque também rola esses papos em cemitérios, né? Mas ali no dela sempre tem uma rosa, sempre tem flores, sempre tem velas ali acesas na capelinha que o É. pessoal fez. A Leilane está perguntando, minha amiga aqui, ela está perguntando que se no cemitério da Penha tem algum registro especial. Eu não tenho comprovado, assim, mas eu já ouvi falar, a Nani depois pode acrescentar alguma coisa, que o filho da Chiquinha Gonzaga estaria no cemitério da Penha. Eu não tenho Olha, sabe que certeza. eu não conheço o cemitério da Penha ainda. Já me falaram dele e eu ainda não fui lá. Da Lapa também, né? Me falaram do cemitério da Isso, Lapa. da Lapa. O da Vila Mariana foi citado aqui também, né? Da Vila Maria, não sei qual ver. Ó, o Fredo Volpe tá lá. Aí, tá vendo? O cemitério da Penha é muito interessante também da gente andar por lá. Tem túmulos muito antigos. Né? O cemitério Então. da Penha é antigo, né? Do século XIX. Precisamos fazer as saídas mesmo, né? Nos unirmos, né? Sim, é. Agora já somos mais, né? Assim, nós estamos nos unindo, na verdade. A gente sempre foi muitas, né? Mas nós estamos nos unindo agora. Isso é muito Exatamente, legal. né? Ocupa cemitério, é isso aí. Isso a Lê está falando aqui que o cemitério é um lugar de memória do povo, né? Então, por isso, Sim. talvez essa quantidade de santos populares, né?
E o cemitério é o local propriamente do santo popular, né? Porque ele não tem uma igreja, ele não foi santificado, não foi beatificado, né? Não tem nada, coitado. O que você sobra da pessoa, né? E aí isso nos faz refletir, né? O túmulo, né? É. Por Foi alguém que exemplo, né? marcou. Não só, né, de santos populares, que são pessoas geralmente muito humildes, né? Crianças É. ou adultos. Mas quando você pensa também no caso do Francisco Matarazzo, né? Um homem Isso. que já foi o homem mais rico do Brasil. As indústrias Matarazzo não existem mais. O que ele tinha aí de espólio já se perdeu entre tantos herdeiros. Mas o que sobrou dos Matarazzo? O O maior túmulo mausoléu. do Brasil. O maior mausoléu da América Latina, com Maior 25 metros de maior altura. Exatamente. Então, o que sobrou para constatar para a posteridade que o Matarazzo era um cara poderoso? O mausoléu. Pois é. E é muito famoso, internacionalmente famoso, né? Internacionalmente famoso, né? É um mausoléu realmente enorme ali no cemitério da Consolação. Ele fica ali bem no fundo, né? Não é difícil de achar. E assim, ele tem uma riqueza ali de simbologias muito grande, até de histórias também, né? Porque teve coveiro que morreu ali perto, né? Aí já Fica começa. assombrando, A história dentro da história, a partir de outra história, né? A partir de outra história, né? E o túmulo ali foi inicialmente, né, construído para receber o corpo do Hermelino Matarazzo, que é um nome de um bairro aqui em São Paulo, que era filho do conde Francisco Matarazzo. Era o esportista, né? Sim, ele morreu numa corrida de carro, lá na Itália. E aí ele trasladou, então, o corpo do filho e também todo, né, o monumental ali, todas as obras feitas pelo Luigi Brizolara, vieram da Itália e foram montadas aqui no Brasil. Foi... E aí a gente vê, né, o que resta, às vezes, de uma família. O mausoléu. O mausoléu. E a gente hoje não dá muita importância para isso, né? Aquela história tá toda ali. Pode ser o ponto de partida para uma pesquisa, muitas vezes, né? Exatamente. A Isabel tá falando aqui do cemitério da Lapa, que é relativamente recente, né? Pra gente que fala de século XVIII, XVII, 1918 é recente mesmo, né? A escassez ela tá falando que é a partir da escassez de covas da epidemia da gripe espanhola. Gripe espanhola. Então, surgiu a partir de uma outra pandemia. O Cemitério da Consolação, até já escrevi sobre isso, e também tem essa história aqui nesse folhetinho. O Cemitério da Consolação, ele estava ali já há várias décadas para ser construído, né, para ser ali loteado, né? No fim, acabou lá na parte alta, né, de Higienópolis. Mas ele foi, também a coisa desandou, né, desencantou, como se diz, porque a Marquesa de Santos doou os 2 contos de réis para a construção da capela, que não é a capela que tem hoje, né? A capela que tem hoje já é do Ramos de Azevedo. E, além disso, começou a rolar na cidade de São Paulo um surto de varíola. E aí você precisava enterrar as pessoas. E foi aí que desencantou, finalmente, depois de décadas ali, né? Higienistas tentando fazer um cemitério público, né? Tentando defender essa ideia, que aí finalmente saiu o Cemitério da Consolação, em 1858. Aí o segundo cemitério, que até fala aqui nesse folheto, foi o do Brás, né? O Quarta Parada, em 1893 só. E o Araçá de 1897. Mas depois disso, todos os cemitérios são do século XX. Então, são bem recentes. São. Só o da... São bem aquele recentes. que era dos Aflitos, né? Que é do século XVIII, 1779. Foi inaugurada a capela, né? Ele já existia em 75, antes do cemitério. Mas é um cemitério que, infelizmente, não existe mais, né? Então... É um lugar de memória, né? A materialidade da capela que precisa ser preservada. E o memorial, né? O memorial está em vias de sair, né? Eu fico muito feliz que tenha mesmo, né, o memorial ali, que a capela também seja restaurada, porque ela está com problemas estruturais muito sérios. Tá. A gente vê as rachaduras ali mesmo, né? E muita gente vai para a Liberdade, vai para o bairro. E não sabe nem... Algumas poucas quadras para cima... E não sabe que ali tem uma materialidade, uma história rica, santo popular, tem de tudo ali naquela capela. De tudo. E um santo popular importante, né? Já virou HQ, já... Sim. Né? É muito interessante. Tem a HQ da... Soldado Negro. Tem uma história em quadrinhos da... Chama Indivisível, né? Que é da... Oh, meu Deus, Marília Mars. E ela fez um HQ que é muito legal. Eu cheguei a trabalhar com os estudantes, né?
na escola e eles gostaram muito, né? Não tinham ideia É. também da presença do negro, né? Na liberdade anterior à presença dos orientais, né? Dos japoneses, Muita chineses. gente não sabe nem por que que chama Liberdade, né, o bairro, né? E tinha a ver Exatamente. com os Chaguinhas, né? No Com o nosso tour, eu enforcamento dos faço um tour Chaguinhas. dos negros também, que a gente fala sobre isso, né? Exatamente, quer dizer, os nomes dos bairros da nossa cidade, como a gente falou, Liberdade, que tem a ver com Chaguinhas, Hermelino Matarazzo, que tem a ver com a família dos Matarazzo, né? Então, muitos bairros de São Paulo a gente pode ir depois, né? Até fazendo uma pesquisa, né? A Onde partir dos estão nomes, esses né? bairros nos cemitérios, né? Exatamente. Tem um monte de nome de rua nos túmulos, né? Vamos Tem. dizer assim, é o O nome de uma Popó, rua. o Popó, ele gosta de fazer essa brincadeira quando o pessoal vai lá, principalmente pela primeira vez, ele fala o nome de uma rua. E ele sabe se a pessoa tá lá, no Consolação, se tá em outro cemitério de São Paulo. Ele fala. E é ao vivo, assim, é sem combinação. Ele acerta todas. É muito legal mesmo. Tour em cemitério é sempre muito legal, né? Sim, a gente também tem aqui que nem os Cenas Paulistas da Ângela, né? Eu já participei na Jornada do Patrimônio, né? O Ela Contos de faz Pandora também. já fez, né? Junto com ela, Isso, uma exatamente. As contação meninas do de Contos de histórias, Pandora né? já Uma esteve leitura. com elas ali. Então, eu acho que são essas atividades que a gente precisa trazer para as pessoas. E às vezes atividades também da comunidade local. Eu já peguei, por exemplo, um registro, né? Tudo bem, o senhor estava de costas, né? Então, eu só fotografei, ainda nem publiquei isso, dele andando com seus cachorros Tá aí. no cemitério da Consolação. Por que não pode? Por que que a pessoa, né, tem que ficar andando com o cachorro no meio da rua, do trânsito, do barulho, sendo que ela tem ali um espaço que ela pode, né, ficar tranquila, né? Os cães não vão ter o perigo de ser, né, atropelados, nada disso, se assustarem. E pode passear numa área arborizada, longe da Tranquilo. poluição, um pouco mais longe da poluição, vamos dizer assim, né? Então, isso só para a gente ver quantas possibilidades existem. Né? Eu penso assim, o pessoal tem muitas editoras, ainda bem aqui no Brasil, lançando livros de terror, de fantasmas, O né? Com terror no cartaz Brasil e tem tal. crescido bastante, né? E para variar, a mulherada, as escritoras são Sim. muitas, né? De E terror. por que não fazer um lançamento numa capela do cemitério, que às vezes são até subutilizados, porque você tem as salas de velório, né? O pessoal não fica na capela, geralmente, né? Você dava uma mudada naquela energia, né? Que geralmente fica na capela do cemitério. Sim, porque fica ali estagnado, né? Ninguém entra, né? É realmente bem subutilizado e são prédios bonitos, né? E por que Exatamente. não utilizar para isso, né? A Luciana tá falando aqui que o pessoal em Ah, Londres faz o lanchinho, né? o lanchinho. Almoça comendo lá nos banquinhos, né, do cemitério. Recentemente eu repostei nos stories a foto de um perfil, uma moça em Berlim, ela tinha levado o seu banquinho, né, de armar mesmo, ela sentadinha, com fone de ouvido e o seu cachorrinho do lado, Pronto. lendo. Pronto, ó, tava ali no meio das lápides. Pronto aí, que maravilha. Bem Aí eu sossegada, pergunto, por que não? Por que não aqui, né? por que não? E aí, o pessoal tá falando aqui também. Aí a gente já tá chegando no final, já. Que saco. Nossa, já? Eu tô aqui Já, sem noção de tempo, porque aqui não tem horário aqui no a Instagram. gente tá nos 53 aqui. 53 Eita. minutos. E aqui o pessoal tá falando, aqui, né, que o cemitério, tá falando do tour aqui, que já teve o tour que a gente fez, né? Lá É o dos fast negros. food da Luciana aí. O Fazer um fast food. converscote. Fica legal, hein? Vamos fazer? A Gisela tá aqui falando que tem em Dublin, né? Um restaurante dentro do cemitério. Dentro do cemitério. Isso seria interessante, seria mais um incentivo às pessoas frequentarem um pouco mais, né? Eu acho, o espaço do cemitério. Tem gente que tem Exatamente. nojinho, né? Mas nojo do quê, gente? As pessoas não têm não vai levantar um morto lá e vai comer com você lá do lado, não. Não. Tem maneiras, né? De você fazer as coisas, né? E porque é um preconceito bobo quando a gente vê pelos aprendizados que as pessoas nos trazem de fora, que tantas cidades fazem coisas tão diferentes. Exatamente. E por que esse preconceito com a mesma pessoa que estava com você lá há pouco tempo? Por que você tem esse preconceito depois que a pessoa morreu? Daí se a pessoa voltar para falar com você, você vai correr? Ou vai bater um papo? O que você faz? Então, né? A gente precisa parar, assim, de perder oportunidades, né? Às vezes a pessoa só queria falar com você, já pensou?
Aí você vai sair Não, correndo já e a quero pessoa dar um morreu. rápido. É, rapidinho aqui. Então, aqui ela tá falando, o Arnavô tá participando bastante. Ele falou, tem que educar o povo para ter medo de político e gostar de cemitério. Exatamente, né? Exatamente, porque é um espaço de todos nós, né? É, vamos lançar a hashtag, já foi lançada aí, né, do Já Ocupa foi. Cemitério, já tá lançada. Já, já, já viralizou, já pegou. Já, Né? E quem sabe, né, com o tempo a gente consiga, né, com mais gente. E pelo que eu exatamente. vejo, assim, aumentou também mais Instagramers, fico muito feliz com isso. Gente colocando a sua visão, trazendo, né, as suas fotos também dos nossos cemitérios aqui de São Paulo e de outras cidades também, né, do Rio de Janeiro, Pelotas, né, Curitiba, né, pra gente movimentar isso, né? É. A Isabel tá falando aqui que no Cemitério da Consolação tentou se implantar a caminhada, né, incentivar as pessoas a caminharem no cemitério, porque tem um espaço enorme lá e muitas árvores, né? Sim, Então, e mas você tá eu não protegida sei dos se pegou, carros? né? Sabe se pegou? Vamos ver se ela Não, escreve aí. eu nunca, Acho que eu não, nunca né? vi. Não, Eu nunca também vi. não. Mas é uma questão de hábito, né? É, É uma exatamente. questão de hábito, né? Se alguém começar a gente divulgar, por que não? É, tem que começar aos Esses- pouquinhos, né? Tem que começar aos pouquinhos, né? Por exemplo, a gente fala de tirar foto de cemitério. Bom, eu comecei aqui, outras pessoas começaram ali, você também começou o seu perfil, Thaís. E aos poucos a gente vai juntando pessoas e Exatamente. falando, né? E trazendo conhecimento. E é isso que acho que falta pra gente, conhecimento mesmo, né? Do que tem lá É, dentro. Se a e gente sempre soubesse. o desconhecido, né? O pessoal tem medo, que prefere não conhecer, né? Às vezes. Mas depois que conhece, Sim. aí você vai mudando a visão, né? Tem a possibilidade da mudança. Sim. Né? E por que só o cemitério do Brasil é assombrado, gente? Né? Você vê, como eu falei, né? O Père Lachaise, 3 milhões e meio de visitantes ao ano. É, É muita gente. no Então lá não é assombrado. cemitério da Consolação, o pessoal está falando aqui um pouquinho também, falando do calçamento lá, né? É. Acontece em algumas árvores, né? Porque ele é muito juntinho, né? Por Sim, causa do o espaço Araçá lá, também, e em as algumas árvores ruas, tem esse acabam. problema. E aí acaba o pessoal não tem um lugar para andar muito assim, né? Lá não seria mais para caminhada lá no Consolação, assim, para uma caminhada esportiva, vamos dizer assim. O Vila Eu acho que o Formosa que Araçá seria procura, né? o Vila Formosa, o Araçá também, que tem ruas mais amplas, né? Um cemitério um pouco mais recente, né? Do que É. o Consolação, ele acho que seria mais apropriado. Mas o Consolação Consolação é mais também, né? contemplativo, né? Uma caminhada mais contemplativa, uma coisa mais. Sim, exatamente. E o bom do Consolação, para quem é necroturista iniciante, ele tem a possibilidade de você ver muitas obras num pequeno, sim, relativamente pequeno espaço. É, Então, sempre é uma visita muito produtiva, exatamente. Você né? sempre vê alguma coisa diferente. Eu já fui tantas Sim. vezes lá, eu sempre acho uma coisa diferente, um Sim, personagem, né? como eu já falei, assim, às vezes, nossa, gente, passei por tantas vezes nessa rua e nunca vi esse símbolo. É. Tem muito Nunca cemitério tinha visto esse assombrado aí pelo túmulo. mundo, né? Só que o pessoal convive bem com essa situação. De um pouquinho diferente do Então, brasileiro, né? É mais naturalizado um pouco, parece, essa questão do ser assombrado, né? é verdade, o brasileiro se acha, assim, né, descoladão pra tanta coisa, né? Se acha esperto e pra isso não é, né? A Pô, vamos assombração ser. não é impressionante, é uma coisa meio medieval ainda. Não sei se eu estou falando besteira, mas é um resquício ainda que a gente traz, né? De muitas coisas, Pode talvez. ser também, né? A gente estava até comentando essa semana sobre a questão da Umbanda também, porque ali é um respeito muito grande que se tem pelo cemitério, né? Muito maior, pelo que eu pude perceber, do que as outras religiões, do ponto de vista espiritual mesmo, Um né? minuto. De energias. Um minuto. Então, gente, muito obrigada por terem, Ah, né, estado a aqui gente com a vai gente, postando me mais coisas. Vai ter prestigiarem. outras lives aí, né, Nani? A primeira só essa. Teremos. E E essa aí é aproveitar só que, para estrear. ó, essa semana vai ter uma coisa especial. Vai ter uma live na segunda-feira com a Gisela do Morte Safe. Eu vou lançar daqui a É, pouquinho, agora que a gente terminar. Muito obrigada a gente, todo a Gisela mundo. é de Portugal, ela vai trazer muitas coisas interessantes, tenho certeza. Exatamente. Obrigada, Nani. Boa noite para Obrigada, todos. Thaís.